Vem cá. Segurança, intervenção estatal, sistema de defesa, recursos naturais, riqueza, hegemonia, poder, aspectos militares, sistemas de informações, sistemas de explicações, atividades econômicas, tudo isso estão presentes na nossa temática desse vídeo. Ficou curioso? Aguarda só um pouquinho. Solta a vinheta, papai! Beleza, como é que estão todos os estudos? Tranquilo? Professor Almeida Júnior do canal Bora Atualizar aqui para sua disposição, sempre disposto e disponível a te ajudar em Geografia e Atualidades de uma forma simples, de uma forma leve, de uma forma eficiente para você lograr êxito no seu tão sonhado exame de seleção, seja para qual for a finalidade, instituição de ensino superior ou o teu tão sonhado cargo público. Almeida Júnior, canal Bora Atualizar, está aqui a seu dispor. Exatamente isso, turma boa. Falar dessa temática que nós vamos tratar nessa aula está envolvendo recursos naturais, envolve sistema de segurança, segurança nacional, estamos falando de sistema de defesa, estamos falando de riqueza e riquezas no singular e no plural. Tudo isso são termos associados, relacionados à temática geopolítica. Falar de geopolítica é você, logicamente, lembrar da participação, da intervenção, da coordenação do Estado no seu território. Falar de Estado, geopolítica, é você tratar de três termos muito essenciais para você entender e dominar essa temática chamada geopolítica, que é a questão de território nacional, que é a ideia do termo soberania, que é também a ideia do termo nação. O que tu deve entender pelo termo território nacional? Uma área geográfica apropriada, uma área geográfica controlada e, logicamente, administrada pelo Estado. Esse Estado, tá, que é subordinado à sua ou às suas legislações. Isso é o que nós chamamos de território nacional. Segundo termo, nós temos a soberania. O que deve entender por soberania? Uma área que trabalha com a liberdade controlada, exercida e mantida pelo Estado, logicamente dentro de uma área geográfica delimitada, controlada, que nós chamamos de quê? De território, tá? Terceiro termo, você tem nação. Quando é que você vai identificar que naquela questão, que naquele item, você está sendo tratado literalmente com o termo nação? É quando você lê algo que fala de população, essa população compartilhando a sua língua, seus idiomas, sua religião, sua cultura dentro de uma mesma área geográfica. Então você tem estabelecido aí o chamado termo geográfico nação. Lembra, junta nação, lembra, junta soberania, lembra, junta território nacional, você tem a presença do Estado coordenando, mantendo, eu acho muito massa essa parte da palavra manutenção, tá certo? Principalmente da liberdade, mantendo um sistema de defesa, mantendo o controle sobre os recursos naturais presentes naquela área geográfica, mesmo que esses recursos naturais, não esquece disso, gerem as chamadas diferenças e desigualdades regionais. Exatamente isso, tá? Por que a questão da geopolítica é tão recorrente nos exames de seleção? Porque ela trata, literalmente, de uma temática muito forte na atual e nas demais também, mas não podemos esquecer disso. Ordens mundiais, que é a denominação, que é o fato, que é o título, que é o rótulo das nações, chamados de potências. Potências que vão associar o termo o quê? Hegemonia. E quando você lê esse termo na sua questão, na sua afirmação, na sua opção correta, hegemonia sempre vai estar associada ao quê? A poder. Aí eu fui atrás para te trazer a informação rápida, eficiente e eficaz. O que é que tu deves entender, tá? Por a expressão potência, hegemonia, poder. Você vai associar isso ao quê? A três pontos básicos: tamanho do território, poder econômico e poder militar. E um quarto, a informaçãozinha bônus, só no final do vídeo, porque eu sei que você vai continuar até o final. Quando se fala em tamanho de território, exatamente isso, turma boa.
O tamanho do território, ele é essencial, ele é fundamental, é imprescindível na questão de classificação de uma nação como potência. Por quê? Tá? Porque ele é importante tanto quanto é grande, quando também ele assume a postura pequena, que diga Brasil, que diga Japão. Tu tá observando que o tamanho dos territórios, eles vão estar influenciando, não é ditando, porque isso aí é relacionado ao determinismo geográfico, que não é o nosso tema, tá? Nosso tema é geopolítica, em especial você associar ao Brasil. Então o tamanho do território, ele é muito importante, tanto quando ele é enorme, quanto nossos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, como quando ele é pequeno também. Citei o exemplo do Japão. O território, ele alavanca, tá, essa potencialidade, tá, a partir de quê? Logicamente, do que ele apresenta, do que ele dispõe, que são justamente o quê? Os recursos naturais. Então, fala, não me diga! Falar de tamanho de território, falar em extensão territorial, falar em escala de território, é sim um fator muito importante no tocante a se manter ou a se conquistar ou a se perder a hegemonia, ou seja, o poder na atual ordem mundial multipolar, ou também pode vir com a denominação unimultipolar. Além do tamanho do território, com todas essas potencialidades, os seus recursos naturais, vegetais, animais, recursos minerais, tá? Tudo isso, tá? Eu cito, por exemplo, a questão da Amazônia, cita-se, por exemplo, a questão dos combustíveis fósseis em países como o nosso, tá? Então todo esse potencial, toda essa biodiversidade, toda a formação desses biomas, com seus peculiares, com seus relacionados aproveitamentos econômicos, é uma prova geográfica viva, tá? Que o tamanho do território é importante na questão da hegemonia de uma nação, da hegemonia de um país, tá? Além da questão do tamanho do território, como fator para se dizer que aquela nação é literalmente hegemônica, tem-se também a questão do poder econômico. O que se vende, o que se produz, para quem se vende, o quanto se recebe, como é a dinâmica interna do comércio, da prestação de serviço, da produção industrial, os investimentos em pesquisa lá no setor quaternário. Isso é o que se configura na atual ordem mundial de poder econômico. Investimento em pesquisa, investimento em ciência, a nova corrida espacial, tá certo? Que diga os projetos de Elon Musk, de Jeff Bezos, tá? Então toda essa corrida produtiva, econômica, financeira, também é fato muito presente, fundamental e imprescindível, usando os mesmos termos, para se configurar, para se caracterizar uma nação, um país, tá? Como uma potência hegemônica. O terceiro ponto é o seu sistema de defesa. Não dá para você encarar uma questão de geografia falando sobre geopolítica, Estado intervindo no seu próprio território, tá certo? Ou no território dos outros, não esquece disso, tá? Sem citar a questão do poder militar, o seu sistema de defesa, as suas apropriações, a sua vigilância dos seus limites e das suas fronteiras, secas ou molhadas, tá? Não dá para você também desprezar esse conteúdo, esse termo, esse fator, sistema de defesa. Logicamente, explicando, tá, as questões de defesa militar. Se isso não fosse importante, por que tanto o poder econômico quanto o poder militar são prerrogativas básicas para se ingressar lá no Conselho de Segurança da ONU? Percebeu a ligação? E como você ficou até o final desse vídeo, vai informação bônus. Além do tamanho do território, além do poder militar, além do poder econômico, também colabora, tá certo? Afirma, reafirma ou refuta, tá? O país como potência hegemônica, as articulações políticas externas e, sobretudo, as articulações políticas internas, turma boa. Exatamente isso. Os acordos, a diplomacia, certos confrontos, tudo isso estão associados também junto a um país transformar-se em uma potência hegemônica. Lembrando que essas articulações políticas também elas colaboram significativamente para as desigualdades regionais, que diga o nosso país, tá certo? Falar de geopolítica
para finalizar o nosso encontro, para finalizar essa aula, é você falar de aproveitamento dos recursos naturais, é você falar de um grande aparato de segurança, de defesa, proteção dos seus limites, proteção das suas fronteiras. Falar de geopolítica no Brasil, por exemplo, é você falar de contrastes. Exatamente, contrastes regionais, que vão desde os aspectos naturais, passando pelos aspectos políticos, pelos aspectos militares e, sobretudo, pelos aspectos, critérios, elementos e formas econômicas. Falar de geopolítica está no território apropriado, delimitado e intervenção nos outros, é falar de conflitos, que diga os históricos conflitos, infelizmente, os históricos conflitos fundiários no nosso país. Que diga, por exemplo, na região norte, na macro-região norte e em todas as demais macro-regiões do Brasil. Falar de geopolítica, o Estado presente no território seu, apropriado, administrado e nos outros territórios, é falar literalmente da presença imprescindível do Estado. Cuidado, Estado é algo permanente, é algo constante, tá? Que tem a passagem de governos, Estado permanente, governos temporários, tempo estabelecido, tempo estimulado. Falar de geopolítica é falar, mais uma vez, o que o canal Bora Atualizar sempre diz ao longo de todos os seus vídeos. O mundo é feito geopoliticamente de 3 coisas: interesses, necessidades e opções. Gostou da aula? Gostou do vídeo? Dá um like pra gente, compartilha esse vídeo pra gente alcançar cada vez mais longe e mais pessoas que, assim como você, estão preparando-se para o seu tão sonhado exame de seleção. Um abraço, bons estudos!